Fala aí, Headbang, você acompanha o canal United by Metal. Bom, era inevitável, né, a gente fazer esse vídeo falando sobre o que ocorreu no dia 8 de junho, né, cara, um sábado bem sinistro aí, que desde cedo, né, começou a circular essa notícia de que, infelizmente, André Matos havia morrido. E como ultimamente essas brincadeiras, essas falsas notícias são tão naturais, o que ocorreu, né? Era de manhã quando eu recebi isso, eu coloquei no Google lá o nome do André Matos e não apareceu absolutamente nada, né, nesse sentido. Então eu confesso que eu ignorei isso daí, sabe? É tão natural que eu simplesmente ignorei. Eu vi que não tinha nada e bola pra frente. Aí quando foi à tarde, né, mais ou menos, aí já começou a aparecer notícia demais e tal. Eu não estava acompanhando tantos grupos até então, mas aí colocaram lá no nosso grupo, né, dos nossos amigos lá. E eu até comentei isso, né? Eu falei, já tinha recebido isso daí mais cedo, mas não vi nenhuma confirmação, então eu deixei pra lá. Mas enfim, é porque foi escasso mesmo, né, de informação. Foi não. Até agora, a gente tá gravando isso daqui na segunda-feira, né? Provavelmente aí amanhã ou até mesmo hoje a gente coloca no ar isso. Até agora não existe muitos detalhes sobre isso, até por conta também da família que teve o cuidado de reservar essas informações, que é total direito deles. Mas o fato é isso, né? Foi confirmada aí a morte do André Matos, que é simplesmente absurdo, cara. É impensável, improvável. A gente, até para quem não é tão fã, cara, das bandas por onde passou o André Matos, o cara era tão significativo, né, cara, pra gente brasileiro, né, que foi impactante, cara. Aquele tipo de notícia que a gente fala, não, alguma coisa, o cérebro ele entra em conflito, porque a coisa se aponta para uma verdade, mas você está em um estado de negação. Eu confesso que até agora eu ainda estou nesse estado de negação, cara. É difícil a ficha cair, entendeu? Cara, eu lembro muito bem assim da morte do Dio e do Jeff Hanneman, né? E eu havia sentido muito a morte dos dois, cara. Mas sei lá, de certa forma do Dio a gente pode até dizer que era mais ou menos ali esperado, porque ele estava doente. Tinha uma certa idade. Exatamente. Mas, cara, eu não achei, assim, eu sou fã pra caralho do André Matos. E eu não achei que eu fosse sentir tanto, cara, entendeu? Eu não sabia. Primeiro que dessa forma, né, abrupta assim, do nada chega a notícia, o cara morreu. Como assim? Pô, o cara tinha feito show recentemente, estava com planos e como morreu de quê? E aí fica naquela... Eu também, cara, é difícil, assim, mexeu muito comigo essa parada aí. Sábado foi um dia difícil pra caramba, tá sendo, cara, porque... Assim, ao mesmo tempo que a gente vê que o cara é muito amado, cara, né? Pelas redes sociais a gente vê gente de todo mundo, as bandas em choque, né? Pelo falecimento do cara. Mas foi difícil, tá sendo difícil ainda. Pra mim, né, cara, eu sou fã. Eu tava, nessas horas vinham as lembranças, né? Eu vi o vídeo do Kiko Loureiro, né? Ele falando das lembranças e eu acho que até meio natural, porque em mim foi assim. Eu fiquei pensando sábado, depois da confirmação, como foi que eu conheci o André Matos? E aí eu lembrei que foi através de um vinil do Theater of Fate, do Viper. Tinha 13 anos, entendeu? Então, nada, são 26 anos escutando a voz desse cara, velho. Assim, é muito fã, eu sempre coloquei o André Matos assim, no mesmo patamar. Assim, eu tenho alguns ídolos, né, cara? Max Cavaleira, James Hetfield, Tony Iommi. Pra mim, o André Matos, ele fazia parte, sabe? Ele era a mesma coisa desses caras. Sei lá, é difícil falar, mas eu vou conseguir realizar que, o cara não tá mais aqui, entendeu? Aquele cara que eu tive a sorte de encontrar com o André algumas vezes, né? Eu tive uma sorte tremenda de fazer uma entrevista pro canal com o André. Eu vou já vou dar um depoimento sobre essa entrevista, como ele me tratou nesse dia. É o tipo de coisa que você não espera. Assim, se alguém falasse, Márcio, aconteceu uma coisa muito trágica e adivinha, eu ia falar 1000 coisas e não ia dizer que o cara morreu, entendeu?
Não tem Mas, como, né? putz, é muito difícil, cara. É muito difícil e, assim, o que de certa forma conforta um pouco, como eu falei agora há pouco, é saber que ele era muito amado, né, cara? Muita gente, o mesmo sofrimento. Eu confesso que eu chorei sábado, cara. E o mesmo sofrimento que eu sinto, que os fãs do cara sentem, e como até o Brian falou, mesmo aquele que ocasionalmente gosta de um disco do Angra ou do Viper, mas a figura do André Matos, ela era muito querida, né, cara? Ele era um cara que, porra, eu nunca ouvi ninguém falar mal desse cara. Assim, hater tem pra tudo, né? Mas esses aí a gente não conta, mas assim, ouvir falar mal, chamar o cara disso, de aquilo, eu nunca vi, entendeu? O cara era uma figura muito, muito querida mesmo, e dessa forma é difícil aceitar, né, cara, o que aconteceu, como aconteceu, né? Porque isso é natural, né, cara? Todos nós vamos morrer, vamos ser um caminho certo. Só que, como tu falou do Dio, né, cara? Já tinha uma certa idade e tal. E o André Matos tinha 47 anos, 47. né? É simplesmente errado isso, entende? Essa é a surpresa da coisa. Além dele ser uma referência, me parece muito errado isso, cara. É bizarro. Foi isso que eu coloquei até no meu Facebook. É bizarro essa morte dele, cara. E lamentável, né? Pro talento dele, infelizmente ele até tinha uma discografia não é tão grande assim, né? Ele lançou 2 ótimos discos com o Viper, né? E lançou que foram 3 full length, né? 3 com Angra, e ainda teve mais o Freedom Call, que é um EP. 2 com o Xamã, né? 2 com o Xamã, o ao vivo também, né? 3 carreiras solo. 3 carreiras solo e fora milhões de participações. O Sinfonia, né? Sinfonia, que é completo com ele, né? Isso. E tem também o Virgo, né? Que é o projeto com o Sacha Paff do Heaven's Gate. E então, assim, poxa, um cara jovem, com o talento que ele tinha, infelizmente ele ainda ficou devendo pra gente muita coisa, esse sacana, porque assim, eu vi alguns comentários e eu acho que é até natural isso. Eu já não vou, infelizmente não vou poder lembrar aqui onde que eu vi exatamente isso. Alguém se referiu a ele como o Bruce Dickinson brasileiro, né? E eu não sei se era referente ao vocal ou a importância e tal, mas eu entendo essa comparação da seguinte forma, né? Além dele ter esse talento brilhante assim para compor, né? E era um vocalista sensacional, né? Que foi aquele tipo de referência que a pessoa até tenta imitar, né? Ele realmente se assemelha ao Bruce Dickinson porque ele era um cara muito sedento por sabedoria, né? Ele é um cara que aonde ele se metia, ele tentava aprender ao máximo. Tinha conhecimento sobre várias coisas, sobre vários assuntos. Era um cara de um vocabulário vasto ali, né? Sempre rendia entrevistas bem interessantes. E, poxa, eu tava vindo pra cá, eu tava tentando lembrar qual foi o primeiro disco do Angra que eu ouvi. E eu acabo não tendo essa certeza, né? Eu provavelmente conheci o Angra pela TV, né? Nos anos 90 eles fizeram aparições em vários programas de TV, mas com certeza o disco que mais me marcou, assim, dos primeiros que eu ouvi, foi o Fireworks, cara. Apesar de que o Angels Cry ele é um clássico absoluto, né? O disco é excelente do começo até o fim. Eu tenho um carinho muito especial pelo Fireworks, cara. Pô, Lisbon, uma música sensacional. Petrified Eyes, cara. Metal Icarus, pô. Eu curto demais esse disco, né? E hoje de manhã os caras, alguém colocou num grupo um link no YouTube de um show deles que eles fizeram no Monsters of Rock lá na Argentina, né? Eu acabei vendo o show todinho, era mais ou menos 40 minutos de show. Eu tomei café da manhã assistindo a essa apresentação que era da turnê do Fireworks, cara. Porra, esses últimos 2 dias foram complicados, cara. Eu confesso que eu não sou um fã assim do Angra nem do Xamã, mas pô, infelizmente só agora que a gente percebe o carinho que a gente tinha por esse cara, bicho. Pra mim, no meu caso, né, como eu tô falando aqui, que eu não era tão fã assim dessas bandas, até eu fui pego de surpresa com o quanto eu admirava esse cara sem saber. Essa é a real. Pois é, isso aí até um amigo nosso, Raimundo, comentou isso também, né, que
passou o domingo dando uma refletida, e eu acho que, sem querer filosofar, mas já sábado, assim, eu, né, pensei muito, não saí de casa, os caras se encontraram, né, tomaram um aí, escutaram o Angra. Sim, e sim. eu não quis sair de casa, eu fiquei em casa, preferi, entendeu? Sei lá, dei umas filosofadas assim, eu pensei, eu não sei, cara, sabe? Pode ser muita viagem da minha cabeça, mas não sei, tem coisa que a gente não sabe, mas eu acho que tem um motivo para ele ter começado muito cedo, cara. Porque, sei lá, às vezes eu acredito em destino, às vezes eu não acredito, mas se todo mundo já tem um destino traçado, cara, ele tinha que ter começado cedo mesmo, porque, sei lá, Deus ou um poder superior, a natureza, sabia que ele ia embora cedo. E ele tinha, né, apesar de ser um cara novo pra caramba, ele tem uma história gigante, né, cara, na música. Assim, eu concordo que ele, de repente, poderia ter mais discos, né, porra, tinha no mínimo mais uns 20 aninhos aí de carreira pela frente, cara, né. A gente vê um cara como o Halford aí arrebentando e, porra, a gente vislumbrava o mesmo pro cara, ver o cara de cabelo branco ainda nos palcos. E eu sei, cara, eu pensando, né, assim, que eu acho que ele realmente começou cedo por um motivo, cara. Ele era realmente um cara, um prodígio, né, cara? Demais. Um cara talentoso pra caramba. Quem diria, você escuta um álbum como o Theatre of Fate, você jamais vai dizer que aquele cara tem 18 anos, aquele cara que tá cantando e dando aula ali, arregaçando, entendeu? E E não vai pra começando ali com 14 anos, né? Exatamente. E já tocava, né? Já tinha noção. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção no André é que ele sempre foi um cara muito íntegro. Assim, eu tô falando pelo artista. Por quê? Porque ele saiu do Viper, a gente pode dizer que o Viper estava ali na crista da onda, tudo bem, né? Tava ali, vamos dizer, no início, mas já tinha ali lançamento no Japão. O Viper já tinha um futuro, né? Já tinha um futuro ali desbravado. Porra, a partir daqui a gente tá na nossa mão. E o cara saiu por quê? Porque ele foi determinado, ele queria estudar, né? Botou na cabeça dele que ele queria estudar música, como fez, né? O cara é formado, bacharel e regência, cantor lírico e assim, a questão da integridade. Depois com o Angra, saiu, a gente pode dizer que ele saiu do Angra no auge, que foi da turnê do Fireworks mesmo. Foi a maior turnê, de acordo com os próprios músicos que eles fizeram. O Bruce cantou com eles 2 músicas do Iron Maiden na França, fizeram os maiores shows do Angra naquela época. E sei lá, alguma coisa tinha de errado ali que ele não queria continuar daquele jeito. E aí ele preferiu, porque tem gente que fala, não, que faz o contrário, né? Vamos tentar. Já não somos mais amigos, mas pela banda vamos tentar. Ele não, né, cara? Ele era aquele cara que dava o ponto de corte ali e acontecesse o que aconteceu. Ele poderia de repente se dar mal pra caramba, mas ele era íntegro a esse ponto. Ele não fazia nada se realmente não tivesse o coração naquilo. Mesma coisa foi com o Xamã, né? O Xamã tinha um futuro, o Xamã ficou gigante, cara, no início ali. Isso é absurdo, cara. Ficou gigante, sabe? Tinha um futuro brilhante pela frente e, no entanto, sei lá, aconteceram coisas de novo, né? A gente não pode julgar. Tem gente que fala, porque o cara é chato, isso aqui. Pô, a gente não pode julgar porque a gente não sabe, cara. A gente não sabe das entranhas ali da situação. De repente, a gente teria a mesma opinião, mesma atitude. E o cara, assim, se mostrava muito íntegro. Mesmo com um futuro brilhante das bandas que ele tinha, se alguma coisa não estava no lugar certo para ele, ele preferia sair, né, cara? Certo ou não, mas era o que ele preferia fazer, né? E isso a gente pode chamar o cara de qualquer coisa. Passou 20 anos aí para ventilar uma chance de tocar com o Angra de novo, né? Porque poderia estar feito isso já muitos anos atrás e enchido o bolso de dinheiro, para não falar outra coisa, né? Poderia não fazer uma turnê bacana, todo mundo ia querer ver essa turnê e esse cara ia ganhar muito dinheiro e, no entanto, ele nunca quis, porque não achava que era a hora, enfim, ele tinha os motivos dele, né? E, assim, o cara que sacrificou a vida particular pela obra, né? Pela música, pela arte, de forma que fica difícil aceitar, né, cara? Assim, é difícil aceitar. As pessoas falam, você tem que aceitar a morte, que a morte é natural.
Eu sei que a gente tem que aceitar, mas é difícil, não é uma coisa fácil não. Eu sei lidar com a morte pra caramba, porque eu já perdi meu pai e minha mãe, mas nunca é fácil, entendeu? Você nunca aprende, não, agora eu já sei, não é. Sempre é uma porrada, sempre é uma porrada, entendeu? E parece mesmo que eu perdi alguém na minha família com a morte do André, cara, porque é muito presente na minha vida, assim, a arte dele, a música dele, desde falei aqui, desde quando eu tinha 13 anos até hoje, cara. Desde sábado eu fiz uma seleção aqui com as melhores, assim, algumas músicas da carreira dele, de tudo, desde o Viper até... E só tenho escutado, eu não tenho enjoado, eu fico no carro, fico no celular, e é o que eu tenho tido vontade de escutar, é a obra que o cara deixou, entendeu? De alguma forma, às vezes eu tô dirigindo e tô escutando, e às vezes me vem lágrimas, né, cara? Porque pensar que o cara não... o complicado é justamente isso, né? Você saber, pô, o cara não tá mais aqui, não tem mais como. Acabou, o que ele fez, já fez. Ao mesmo tempo que conforta, ele ter deixado muita coisa boa que ele fez, não somente a música, mas pessoalmente, atos que a gente sabe que o cara fez. Enfim, é foda, né, cara? Fala alguma coisa aí. Eu queria que tu compartilhasse a questão da entrevista lá que ele gentilmente concedeu pra gente, né, no canal. Infelizmente não estava presente, né, dessa vez, mas você esteve lá, né, junto com o Anderson também, com um amigo nosso, que foi lá dar o suporte, né? Uhum. E aí, como vocês não eram geralmente os caras mais técnicos, né, que mexem na câmera, no som e tal, aí explica aí Cara, foi assim, primeiro, era um evento... Era um anime? Era um anime jungle, sei lá. Esses eventos de anime aí, que anime, não sei como é que fala. Que aí ele fez a gente pode dizer que ele fez sei lá, como é que a gente fala? É um pocket show, alguma coisa assim nesse sentido, lá com o teclado, tocou várias músicas da carreira dele. Inclusive no início da entrevista tem Living for the Night, né? E beleza, ele enfrentou um batalhão de pessoas para tirar foto e autografar, e a gente esperando pacientemente com o nosso amigo Márcio. Isso foi através do Márcio que a gente conseguiu, na verdade, né? Que o Márcio conversou com ele, com o André, cara, já passava da meia-noite, o André tinha atendido 1 milhão de pessoas para tirar foto e dar autógrafo. Eu acho que a assessora do André já estava, não dá, porque é por causa da hora. O André, não, vamos fazer aqui, senta aqui, vamos fazer. E aí, geralmente, o cara que mexe com a câmera ou é o Brian ou é o Alan. O Robinho também. Parte daqui do canal, da equipe do canal. E putz, a gente foi ligar, eu acertei lá e quem disse que a máquina funcionava? Puta, cara, depois de tudo isso, essa máquina não funciona. E aí eu ali tentando mexer, aí vai mexe, não é assim, não sei o que. Resultado, não ajeitamos. Eu falei, pô, cara, não vai rolar por conta dessa bendita dessa máquina. Aí o André lá sentado, pacientemente esperando. Esperou uns 5 minutos assim, conversando, né? Mas ele ali, e aí, nada da câmera? Aí ele, tá bom. Ele falou bem assim, sai todo mundo perto da câmera. Vocês não sabem, não. Aí ele falou, posso? Aí, pô, vai lá. E aí, cara, foi lá, 30 segundos ele ajeitou a câmera, entendeu? Aí assim, aí brincou com a gente por conta disso. Ou seja, o cara tinha tudo pra estar cansado. Ele tava cansado, com certeza, que o show começou, era, sei lá, 7 horas da noite, e passava da meia-noite e ele tava ali ainda. Entendeu? Isso poderia ser facilmente uma desculpa pra ele vazar dali. Não, com certeza. Naquela hora, ainda mais a assessora dele falando, a hora, o pessoal do próprio local lá falando, tá na hora, ele, peraí, bora fazer, eu vou fazer a entrevista aqui. E aí, durante a entrevista, né, a gente falando, e aí alguém comentou alguma coisa da hora, aí ele pegou corda, ele ficou puto. Ele falou, posso terminar? Ele falou pra alguém, agora eu não lembro quem foi, né? Aí eu me senti até importante, eu falei, pô, ele quer fazer essa entrevista mesmo, dane esse pessoal aí. Se o cara quer, meu irmão, né? Se ele aqui é o principal interessado em não estar ali, de repente queria. Então, assim, ele foi humilde pra caramba com a gente, muito humilde, porque a gente ainda ficou ali há mais alguns, sei lá, não sei quantos minutos, autografou, tirou foto, conversou pra caramba com a gente, entendeu? Ele ainda ia jantar, ele tinha falado que ele ainda ia jantar, pô, já era, sei lá, mais de meia-noite fácil, entendeu? E o cara gentil pra caramba, só saiu dali depois que ele fez a entrevista
sabe? E dando atenção para todo mundo, cara. Não deixou de atender ninguém, cara. Ninguém. Quando eu olhava o tamanho da fila, eu falei, cara, bora embora, que isso daqui não vai acabar hoje, não. Mas não, acabou, ele atendeu todo mundo e ainda nos atendeu, né, cara? Na maior... E ainda a gente fez a câmera funcionar, porque se dependesse de mim, mano, eu tava lascado ali, porque aquela saia, eu não sei mexer, até hoje eu não sei mexer, né? Impressionante, né? Pois é. Mas infelizmente, né, o áudio dessa entrevista, ele é terrível, porque tinha um ar-condicionado que fez um barulho muito alto lá, e enfim, o áudio ficou comprometido, mas a entrevista está aí no canal, dá pra você sacar e dá pra... Coloca um fone que dá pra entender o que ele fala, beleza? Mas enfim, um fato que eu gostaria de comentar desse lance trágico, né? Que no final das contas não existe relevância pra gente, pra quem é fã dele, não é relevante, penso eu. É a total ausência, né, da mídia, pra divulgar esse fato, pra contar um pouco de quem era esse cara, bicho, porque assim, ó, infelizmente esse tipo de coisa ocorre com outros artistas também, e você vê esses artistas com um espaço monstro ali na mídia, em todos os canais grandes do Brasil, e aí a gente perde o nosso ídolo, né, cara? Um cara que reconhecidamente tem um legado internacional, esse sim tem um legado internacional. Esse cara foi importante para a cultura do rock no Brasil e representou ela para o mundo todo, e parece que a mídia não consegue perceber, não tem essa delicadeza para entender a importância do cara, né? A Rede TV fez uma matéria muito legal. Quem fez a matéria ali ou conhecia a carreira do cara, ou alguém foi bem assessorado a fazer aquela matéria, que foi bem bacana. A Globo News lançou uma nota de segundos com um cara lá lendo a nota, um texto com erros ali, bizarro, né? A Globo já não é mais a mesma, né? Na rede aberta, então, eu não vi falar de nada. Eu tentei procurar no YouTube também algumas informações de outros canais, nada. É impressionante. Eu não vou fazer julgamento de outros artistas, né, de outros estilos que tem um espaço ali, porque assim, às vezes tem gente falando bobagem sobre a morte do André Matos. Pouquíssimas pessoas, mas tem. A pessoa que fala, morreu, é drogado, é porque era roqueiro, isso e aquilo outro. São pessoas que não são do nosso meio, então elas julgam da pior maneira possível. Então isso daí serviu de lição pra mim, por exemplo, né? Espero que sirva pra vocês também, pra gente também não fazer o julgamento de pessoas de outros estilos, né? Mês passado morreu um rapaz, um cantor de sertanejo. Não cabe a mim, cara, julgar a qualidade do estilo. O cara tinha o seu legado, várias pessoas conheciam eles, então não faz sentido eu ficar fazendo comentários desrespeitosos sobre a vida do cara. Assim como eu detestei saber que pessoas fizeram esse tipo de comentário sobre o André, não faz sentido eu fazer sobre a vida dos outros. Mas não é uma questão de espaço, sabe? Porque o fulano de tal de outro estilo tem, porque o cara não vai ter. Não é isso, não. É uma questão de sensibilidade da nossa própria mídia, entendeu? Nossa própria imprensa parece ser deficiente, não ter conhecimento sobre isso, entendeu? E eu diria também que além seria uma questão de... é uma questão de respeito, né, cara? Porque, assim, o André tá longe de ser qualquer um, tá longe de ser um artista qualquer que morreu, que ninguém nunca ouviu falar, tá longe, porque hoje está todo mundo tendo a dimensão do quanto esse cara é amado, não só aqui no Brasil, cara. Eu vi pessoas do mundo inteiro lamentando a morte dele, dizendo que estavam em choque, entendeu? O cara é amado na França, no Japão, na Itália, em vários países da Europa, pela carreira musical do cara, entendeu? Pelo talento que ele tinha, pelo que ele era, né? E aí, essas coisas que o Brian comentou agora, apesar de eu achar lamentável, eu não me surpreende, né? Para tentar fazer justiça aqui, eu vi uma live do Nando Fernandes, o vocal do Sinistra. Ele estava emocionadíssimo falando sobre o André, chorou pra caramba, e ele disse que de madrugada, sei lá que horas, a hora que ele chegou na casa dele, ele ligou no SBT e ele disse que passou uma matéria bem legal sobre o André, sobre o falecimento do André no SBT, mas assim, um horário avançado, mas também não importa, os caras fizeram. Mas assim, a grande mídia, né? Quando a gente fala grande mídia, a gente
né, a gente direciona ali para 2 ou 3 canais que são realmente a grande mídia, tá nem aí, cara, entendeu? É lógico, assim como tu falou, a morte de qualquer pessoa é lamentável, cara, né? Aquele cara do sertanejo aí que morreu, caiu o avião um dia desse, caiu o avião, né? Pô, o cara com certeza era pai de família, tinha irmãos, família, gente que lamentou, gente que está sofrendo agora lá pela ausência dele. Ele tinha seu legado, por exemplo. Sim, as pessoas falam que ele foi conhecido por uma música de um rap, mas aí depois, né, vendo tantas matérias sobre o cara que passou por outras bandas, então... isso aí não nos cabe julgar, né, cara? Não nos cabe julgar, porque senão a gente vai estar caindo no erro de que, de repente, as pessoas que falam a mesma coisa do André, e a gente não vai poder condenar, entendeu? Não é condenar, de repente até dizer o contrário, mas... Cara, não me surpreende, não me surpreende, mas assim, pra mim é no mínimo, pra colocar uma coisa bem básica, no mínimo falta de noção e falta de respeito com o artista, porque o cara morreu em São Paulo, centro do país, não é possível que os caras não souberam. Pô, quem é esse cara? Por que tá todo mundo tão comovido com a morte dele? Pô, vamos fazer aqui uma pesquisa de meia hora, qualquer um estagiário lá, pô, esse cara é importante, cara. Vamos fazer uma matéria de respeito, propõe lá a pauta, ó, vamos fazer uma nota aqui no jornal, porque... Mas não, nada. E aí, parece que não aconteceu nada. Entendeu? Eu acho, no mínimo, falta de noção e de respeito mesmo, assim, com a figura do cara que foi tão importante. Por isso que eu tô falando, o André não era qualquer um, cara. Né? O André não era qualquer um. É até complicado falar isso, mas assim... Existem várias outras referências que a gente espera ter por muitos anos ainda aí no metal nacional, que tem a sua importância, mas o fato é que o legado do André ele é poderosíssimo, cara. Ele vai além de ser simplesmente uma figura conhecida. Eu acho que o legado dele é realmente muito consistente. Ele era um cara que estava no topo, né? Assim, em relação à importância. E nunca viu o André utilizando da imagem dele, da relevância dele para se dar bem com nada. Muito pelo contrário, era um cara humilde pra caramba. E nos últimos anos, assim, eu acho que é do conhecimento de todo mundo que está pelo menos ali no meio do metal, que se tornou um cara recluso pra caramba. Não vou discutir os motivos, o cara com certeza tem os motivos dele, mas assim, uma coisa que, para finalizar a minha parte, esse cara me fez muito feliz assim, na minha vida, com a música dele, entendeu? Eu tive a oportunidade, ainda bem, de ver 8 shows do André em todas as fases da carreira dele. Em 2012 eu tive a oportunidade e realizei um sonho de ver o Viper com o André aqui em Manaus, e essa turnê virou um registro muito bacana com DVD, e hoje eu comentei isso até com não sei se foi com o Felipe ou com o Nando Machado, acho que foi com o Nando Machado, irmão do Felipe Machado do Viper, que eu fiquei muito feliz desse registro existir, né, cara, do André com o Viper, porque pra mim André e Viper assim, tem uma importância que eu não consigo mensurar na minha vida, entendeu? E ele voltou para casa dele, onde talvez a banda que ele sentia mais à vontade, que foi o Xamã. Sei lá, cara, sabe, pensando esses dias, não sei, parece assim que alguma coisa, cara, volta lá, porque tu já não tem muito tempo, né? Eu não sei, eu não gosto de viajar nessas coisas, mas me vem à cabeça essas filosofadas doidas, e que ele tinha que perdoar as coisas que tinham que ser perdoadas, voltar com o Xamã, fazer essa despedida pelo Brasil, porque nada mais... Hoje a gente vê que foi uma despedida que o cara fez, né? E que a história dele com Angra, pelo menos ao que parece, que o Paulo Barão, que é empresário do Angra, foi empresário do Xamã e amigo do André, falou que ele estava disposto a fazer alguma coisa com Angra, né? E ele falou uma coisa que o Kiko falou e se emocionou no vídeo, que o André falou, não, eu quero fazer, mas desde que o Kiko venha também. E o André já tinha mencionado numa entrevista do Heavy Talk lá que ele queria fazer, se fosse para fazer, com a formação original. Então parece que ele tirou aquela coisa ruim dentro dele, morreu em paz com a história dele, com essas coisas que ele passou 20 anos para resolver, mas parece que resolveu, né? Infelizmente a gente não vai ver ele com Angra mais. Mas até um breve parêntese, né, sobre isso que você falou aí,
Tem um vídeo que espocou aí em tudo quanto é lugar. Acho que tu já tinha visto esse vídeo também, que ele tá tipo numa montanha assim e tal. Sim. Falando divagando sobre reflexões, né? Foda isso aí. E então assim, eu acho que você provavelmente já viu, né? Mas o que eu quero falar disso é justamente essa situação de que ele parecia ser um cara que nesse momento da vida ele estava muito resolvido com si próprio, né? Mentalmente assim, ele estava bem equilibrado com o seu destino. Então reconforta, é um pouco reconfortante assim saber que ele tinha consciência, né, disso. E essa entrevista ela é realmente muito marcante. E aí o fato também dele querer estar disposto a conversar para essa reunião mostra também que ele já estava sem treta, sabe? Em paz. Eu acho que ele precisou desse tempo todo para ter essa paz interior e pensar, né, e lembrar dos caras. E, né, não sinto mais aquela coisa ruim com relação a eles. Então eu acho que agora, se eles quiserem, eu acho que dá, eu consigo. O cara levou o tempo dele pra ter. Então, assim, é reconfortante, é lógico, né? O cara morreu e isso dói. Mas pros fãs e pras pessoas próximas, amigos, familiares, os caras da banda. Mas ao mesmo tempo, reconforta, né? Saber que ele aparentemente morreu em paz com isso. Que ele deixou essa coisa ruim pra trás e... Puta, cara, se eu pudesse falar alguma coisa pra ele, seria obrigado, cara. A última coisa que eu falei no dia da entrevista, eu agradeci muito, falei, porra, obrigado mesmo. E ele falou que eu não tinha por que agradecer, que tava tudo bem, tava tudo certo. Então, porra, cara, obrigado. Por fazer parte da minha vida esse tempo todo, 26 anos, e com certeza vai continuar fazendo parte da minha vida. E é só isso, cara, assim, agradecer mesmo por tudo que ele fez por muita gente, e a arte dele atingiu muita gente, né, cara, de várias formas, e só tenho a agradecer, cara, e ter a sorte de ter podido encontrar com um dos meus ídolos, e é isso aí, cara. Aqui é uma mídia diferente, né? Eu acho que essa minha frase ela serviria mais escrita mesmo, mas aí como eu coloquei ela no Twitter, né? Eu vou repetir aqui, né? Que o André ele foi uma luz que veio para esse planeta para iluminar vários caminhos e assim continuará a fazer através de seu legado que felizmente é eterno. Então é isso, até a próxima aí. Valeu.